Muito bem, gente. Combo 12. Agora sim, vídeo 12, né? Muito obrigado a todos que acompanharam. São algumas ideias aqui do professor Rubim a respeito do processo civil, formação do Código de Processo Civil, passando pela ideia principiológica, a construção do código, interpretação da disciplina legal à luz da Constituição Federal. Passamos por toda a fase do processo de conhecimento, tratamos especialmente das tutelas provisórias em tempos de pandemia, entramos na fase postulatória, tratando a petição inicial, em épocas de precedente, visualizamos todos os meios de defesa e resposta do réu, tratamos da fase de saneamento, o despacho saneador, uma fase, melhor dizendo, integral de saneamento, discutimos o direito probatório, investigamos as possibilidades das audiências, inclusive podendo ter a conciliação, mas as audiências, inclusive, em que seja objeto o saneamento do processo e a instrução e julgamento. Tratamos, então, da prova oral como uma alternativa interessante de concentração nos atos processuais, dos bens de prova. Avançamos para a fase decisória, expondo os vícios da sentença, as formas de correção, os recursos dessa decisão, a apelação, as preliminares, de apelação, de contrarrazões de apelação. Entramos na área recursal, tratamos dos embargos de declaração, tratamos notadamente do agravo de instrumento, revisando alguns pontos que a gente tinha a respeito do artigo 1015, do tema 988, tratamos da fungibilidade dos embargos de declaração, do agravo interno, das multas para esses dois grandes recursos, deixando claro que na apelação e no agravo de instrumento não há condição de fixação de multa a respeito deles, mas sim de uma eventual majoração dos honorários sucumbenciais de ofício, né? E agora, então, chegamos no vídeo 12, em que a gente vai fazer outras observações em esfera recursal, chegando eventualmente aí, evidentemente, né, no ponto final, que são as instâncias excepcionais, o cabimento de recurso a Brasília, né? Então, vamos lá. Rumo ao trânsito julgado, né? Fechando nosso combo 12. Bem, a regra é ausência de efeito suspensivo, salvo apelação, e recurso especial extraordinário proveniente de RDR, né? Há uma previsão aqui de que se o precedente for emitido pelo segundo grau, e o grande precedente do segundo grau é o IRDR, né? O recurso especial extraordinário manejado vai ter efeito específico, inclusive recurso extraordinário manejado vai ter presunção aqui, né, de repercussão geral, né? Então aqui nós temos uma disciplina bastante clara a respeito disso, justamente para que o precedente do segundo grau ele não seja aplicado imediatamente, sem que haja uma revisão das cortes superiores. É importante o precedente ser formado de baixo para cima? Claro que é, mas também é importante que ele seja revisado pelas cortes superiores, né? Como tradicionalmente também há revisão dos precedentes emitidos pelo STJ quando tem alguma repercussão extraordinária, e é exigido, né, que seja revisado pelo STF antes daquele precedente do STJ ser absolutamente encaminhado, efetivado na rua. Requerimento de efeito suspensivo. Então, todo recurso pode ter efeito suspensivo de acordo com o artigo 1012, parágrafo 4º, desde que demonstrada a probabilidade do recurso, demonstrado o risco de dano grave de difícil reparação.
Da decisão do relator sobre a concessão do efeito suspensivo, cabe agravo interno. O sistema anterior caberia pedido de reconsideração. Enunciado 144 da segunda jornada de processo civil. No caso de apelação, deferimento de tutela provisória em sentença, retira o efeito suspensivo referente ao capítulo atingido pela tutela. Né? Sem dúvida alguma. Mas aí a parte também pode entrar com um pedido de efeito suspensivo para retirar essa máxima, né? Aplicando o artigo 112, parágrafo 4º. Essa é a ideia. Sustentação oral vem estabelecido no artigo 937, tanto para a jurisdição ordinária quanto para a jurisdição extraordinária. Destaque positivo para as hipóteses do agravo de instrumento em relação às tutelas provisórias. O enunciado 61 a gente também já trabalhou que se é franqueado as partes sustentar oral às associações no agravo de instrumento que impugna decisão de resolução parcial de mérito, né? A previsão lá do 356. O destaque negativo para a supressão do agravo interno, não cabe sustentação oral no agravo interno. Poderia ter sido feita uma diferença entre o agravo interno e o segundo grau de terceira instância, né? Mas não foi feito, não cabe sustentação oral no agravo interno. Os honorários recursais de ofício têm sua previsão no 85, parágrafo 11. O tribunal vai majorar os honorários dentro dos limites de 20%, independentemente de requerimento da parte. Então, a parte precisa fazer, por exemplo, como era no sistema anterior, o recurso de apelação adesivo para ter majoração de honorários. Essa majoração é oficiosa desde que a apelação seja integralmente julgada desprovida, né? Integralmente julgada contrária aos interesses da parte recorrente. Enunciados 7 e 8 do Conselho da Justiça Federal também trabalhamos no vídeo anterior, de que a ausência de resposta ao recurso da parte contrária por si só não tem o condão de afastar a aplicação dos honorários sucumbenciais e de que não cabe majoração de honorários se não foi fixado na origem no agravo do instrumento. A matéria do efeito translativo vem melhor prevista, então, aqui no artigo 1013, parágrafo 1º, comparado com o artigo 516 do sistema anterior, que diz que ficavam submetidos ao tribunal as questões anteriores à sentença ainda não decididas, e era muito amplo, né? Então, dava uma possibilidade de um efeito translativo absurdo. Agora, os efeitos translativos, eles se limitariam, na nossa compreensão, à luz do 1013 caput e 1013 parágrafo 1º, especificamente. O efeito translativo só pode beneficiar a parte que recorreu do mérito. É alguma matéria de ordem pública que vai ser invocada pelo tribunal, não foi trazida no recurso, senão seria efeito devolutivo, mas esse efeito translativo só pode ser trazido para a parte que recorreu no mérito, né? E teve êxito no mérito. Portanto, a parte recorrente, para ser beneficiada pelo efeito translativo, deve recorrer do mérito. Porque se não recorrer do mérito, se sucedeu o quê? A formação do trânsito em julgado. Agora, professor Rubim, pode efeito translativo nas instâncias excepcionais? Claro que pode. Desde que a parte tenha recorrido, em um primeiro momento, diz, né, Vicente Greco, desde lá de 1934, diz que desde que a parte deixe o processo vivo, né, recorra do mérito. Como é que funciona o efeito translativo nas instâncias excepcionais, então? Reparem. A questão do pré-questionamento envolve a admissibilidade. A dúvida do efeito translativo nas instâncias excepcionais é isso. Como é que o tribunal vai trazer uma matéria que não foi ventilada pelas partes? Simples. Isso, se essa matéria não foi ventilada pelas partes, não houve pré-questionamento e, portanto, não pode ser trazida a matéria em Brasília. Errado. Por quê? Qual que é, na nossa visão, o melhor entendimento? Se a parte conseguir a admissibilidade do recurso, é porque houve o pré-questionamento de alguma matéria, mesmo que seja matéria de mérito. O pré-questionamento é um requisito específico de admissibilidade dos recursos excepcionais. Por isso que a matéria teria que ter sido ventilada na origem, pode ser uma matéria de mérito. Tá? Uma legislação infraconstitucional, uma legislação constitucional, respectivamente no STJ e no STF, para fins de recurso especial extraordinário.
Agora, se a matéria passou do exame de admissibilidade, ou seja, se foi identificado o pré-questionamento da matéria no mérito, nada impede que o tribunal, tanto o STJ quanto o STF, ao examinar o mérito, levante uma matéria de ordem pública, que jamais tenha sido ventilada. Por quê? Porque o tribunal, ao julgar o mérito, ultrapassada a fase de admissibilidade do pré-questionamento, o tribunal é obrigado, ao examinar o mérito, julgar a causa de acordo com a legislação toda do sistema. Veja como é equivocado o entendimento assim, o professor Carlos Alberto Alvaro sempre discutiu isso com a gente em sala de aula, né, na nossa pós-graduação, estrito senso. Ah, eu sou ministro do STJ, eu só examino legislação federal. Sério? O senhor vai julgar um recurso especial e não vai examinar nada em matéria constitucional? Mas não tem que interpretar as leis à luz da Constituição Federal toda, em todas as matérias, inclusive no processo? Veja o absurdo que é. Todo juiz vai aplicar a Constituição Federal. O que acontece é que a Constituição Federal não é requisito do pré-questionamento da matéria, para fins de admissibilidade do recurso. Admitido o recurso, o juiz vai examinar a causa de acordo com todo o arcabouço jurídico. Vejam que essa questão, inclusive, está prevista no Código de Processo Civil. E eu vou mostrar para vocês, eu vou provar para vocês. Eu vou provar. Vejam o artigo... Tem que encontrar. É esse. Essa é a resposta. Se pode ter efeito translativo nas instâncias excepcionais. Artigo 1034. Admitido o recurso extraordinário e recurso especial, passada pela fase de admissibilidade, identificada a questão do pré-questionamento que se relaciona à admissibilidade. O Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça julgará o processo aplicando o direito, independentemente se é federal, se é constitucional, se é infralegal. Então, ao aplicar o direito, ao entrar no mérito, evidentemente que o STJ e o STF podem identificar uma matéria de ordem pública, do tipo faltou prova, do tipo prescrição, do tipo erro material, do tipo nulidades absolutas. E, evidentemente, identificando o problema, a solução tradicional como ocorre no STJ e no STF, o que é? É anular o acórdão proferido nas instâncias ordinárias e mandar de volta para novo julgamento. É assim que vem sendo feito, né? Mas chama atenção para esse dispositivo que é absolutamente sensacional, consta nos regimentos internos dos tribunais, mas agora de maneira bem clara aparece no Código de Processo Civil. Admitido recurso extraordinário e recurso especial, o Supremo e o STJ julgará o processo aplicando o direito, ou seja, o STF vai falar de legislação federal, o STJ vai falar de legislação constitucional, vai poder, ambos os tribunais poderem examinar matérias de ordem pública que podem ser reconhecidas, admitidas ao julgador, ao ministro, examinar o processo. Ah, mas não foi levantado ainda pelas partes. Sim, mas o ministro tem experiência, tem tirocínio, tem conhecimento, tem técnica, tem experiência para, daqui a pouco, identificar uma matéria de ordem pública que passou não é, em branco perante as instâncias inferiores. É a regra? É comum? Não, mas pode acontecer? Pode. Onde é que tem o fundamento legal? Artigo 1034. O que confirma, então, que o pré-questionamento é matéria de admissibilidade de recurso excepcional. O STJ é guardião da legislação federal. Sim, vai ter um crivo de pré-questionamento a respeito da legislação federal. Mas, evidentemente, que para jogar a causa vai se valer da Constituição Federal e de outras tantas disciplinas, né? A legislação municipal, estadual, enfim, como queira. Até porque o juiz, como a gente sabe, não está vinculado, né, às teses das partes, eles têm absoluta liberdade em termos de argumentação, e isso realmente fica claro aqui no artigo 1034. Vamos voltar então à nossa matéria.
O agravo interno nas cortes superiores e as multas punitivas. Da decisão do relator no STJ e no STF, cabe recurso de agravo interno, né, da mesma forma como sucede na jurisdição ordinária. Sim, vou recorrer a Brasília. Esse recurso tradicionalmente vai passar por uma decisão monocrática, né? Aplique-se o artigo 1021. Contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observados quanto ao processamento as regras do regimento interno do tribunal, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno, que muitas vezes acontece sim, né? Agora, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível e improcedente, o acordo colegiado condenará o agravante em multa, isso a gente já viu, né? O agravo interno, então, não tem sustentação oral justamente em função dessa quantidade enorme de agravos internos nas instâncias excepcionais. Raramente vai haver uma reversão de uma decisão proferida monocraticamente em julgamento do agravo interno, quando o relator leva para o colegiado, até porque leva para o colegiado, mas o voto dele ainda vale, né? São só mais 2 votos para compor. Mas seja como for, evidentemente que o caso admite cuidado, evidentemente que a parte tem o direito de interpor o agravo interno, né? Um pouquinho mais sobre o pré-questionamento ficto e apresentação de recurso especial extraordinário. O pré-questionamento ficto, então, significa que as matérias não foram devidamente ventiladas nas instâncias ordinárias, mesmo após o embargo de declaração da parte. Então, a parte tem que interpor o recurso especial. Agora, cuidado. Ao interpor o recurso especial, tem que fazer a preliminar, o advogado tem que fazer a preliminar da nulidade do acórdão com base no artigo 1022, inciso 2 da omissão por falta de prestação de jurisdição via embargo de declaração, né? Porque, veja, tu embargou para fins de pré-questionamento, a fim de que a matéria fosse examinada. Não foi. Então, o STJ vai dar a matéria com pré-questionada? Vai. Mas ele vai dar a matéria com pré-questionada desde que o advogado requeira a nulidade do acórdão. Qual acórdão? Da apelação, que não examinou a tese, mais o embargo de declaração, onde seria a oportunidade para examinar a tese, também não foi examinada a tese via embargo de declaração. Então, tem que argumentar a nulidade por falta de fundamentação com base no artigo 1022, inciso 2 do Código de Processo Civil, não é? E, se for fazer o recurso extraordinário, também com base negativa de vigência ao 93, inciso 9 da Constituição Federal. O STJ e o STF examina imediatamente o mérito do recurso excepcional assim que entenderem pela sua admissibilidade, reconhecendo a incompletude da prestação de jurisdição encaminhada pela instância inferior. Então, ele vai examinar o mérito no segundo momento. Num primeiro momento, ele tem que examinar o quê? A nulidade do acórdão do Tribunal Local ou Regional. Por isso, tem que fazer a preliminar de nulidade com base em descumprimento do artigo 1022, inciso 2, em matéria de legislação federal. O 1025, evidentemente, supera muito bem a súmula 211 dos idos da década de 90, que previa ser inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito de posição de embargos, não foi apreciado. Bem, a questão toda aqui, o absurdo da súmula 211 é o seguinte: eu estou trazendo minha tese desde a petição inicial. É o Poder Judiciário que não está enfrentando a matéria. Eu estou trazendo. Eu trouxe na petição inicial, eu revisei em réplica, eu trouxe nos memoriais. Estão aqui meus argumentos técnicos. E o Poder Judiciário não enfrenta. No primeiro grau não enfrenta, no segundo grau a apelação não enfrenta, embargo de declaração não enfrenta. Aí eu faço o recurso especial com a preliminar de nulidade e depois eu digo, olha, sendo reconhecida a nulidade pelo STJ, não é o caso de mandar de volta para um novo julgamento pelo tribunal local. O caso é do próprio STJ enfrentar um mérito, dando matéria como pré-questionada, daí porque se entende que o artigo 1025 se chama de o artigo do pré-questionamento ficto. Mas fica esse registro do professor Rubim. Desde a primeira vez que eu li o artigo 1025, identifiquei essa situação. Quando diz que considera-se incluído no acordo os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam admitidos rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição, obscuridade, essa parte final, caso o tribunal considere, significa que o tribunal excepcional, o STJ, não vai reconhecer de ofício esses problemas.
O advogado vai ter que trazer o problema da nulidade do acordo. Essa é a grande questão. Trazendo o problema em preliminar, vai ser reconhecido o problema e depois, então, examinado o mérito, dando-se a matéria, então, como se fosse realmente pré-questionada. O efeito prático do pré-questionamento ficto, qual é, então, professor? Fazer com que o STJ, ao identificar a nulidade levantada no recurso especial, em preliminar, o STJ não mande de volta para o segundo grau e julgue já efetivamente o mérito. Então, o efeito prático do artigo 1025 é o efeito de evitar o ping-pong. O segundo grau já não prestou jurisdição suficiente como deveria, mesmo depois de opostos embargos de declaração. Quer que me diz que, voltando lá para o segundo grau, vai ser proferida uma decisão melhor? O ideal é não arriscar. A matéria ser dada como pré-questionado pelo STJ, desde que provocado pela parte, e aí o STJ já entra no mérito. Veja que o 1025 é a mesma lógica, repito, que eu já tratei no vídeo anterior, é a mesma lógica, guardada as proporções, da teoria da causa madura, que também está no nosso, junto com o pré-questionamento ficto, está no nosso memory box, né? É a mesma lógica da teoria da causa madura no evento de transição do primeiro para o segundo grau. A sentença é nula por falta de fundamentação. Eu vou requerer que o tribunal de segundo grau reconheça essa nulidade por falta de fundamentação. Por que que eu vou mandar de volta para o primeiro grau, se o tribunal reconhecer a nulidade por falta de fundamentação? Por que que eu vou mandar de volta para o primeiro grau? Se eu corro o risco do primeiro grau, ao receber de volta essa matéria, não julgar melhor. Então, por economia processual, também é melhor que o segundo grau reconheça a nulidade por falta de fundamentação e julgue o mérito. Aqui também, exatamente no pré-questionamento ficto, é melhor que o STJ, ao identificar o problema, em vez de mandar de volta para o segundo grau, que pode não corrigir adequadamente o problema, já que ele identificou, já que ele sabe do que se trata, ele dar a matéria como pré-questionada, portanto, enfrentar o mérito. E ao enfrentar o mérito, artigo 34 que a gente pode ver, o STJ vai aplicar o direito à espécie. A legislação federal, a legislação constitucional, vai poder examinar matérias de ordem pública, efeito translativo, assim por diante. Com relação ao tema dos precedentes obrigatórios e distinguishing, bem, aqui está uma outra via das instâncias excepcionais, que é a impossibilidade de eu encaminhar todo o recurso especial extraordinário ao STJ ou STF imediatamente, via agravo de desbloqueio, né? O que antigamente era chamado de agravo interno e depois passou a ser chamado de agravo ao STJ, agravo ao STF. Esse agravo ao STJ, agravo do STF, chamo muito a atenção de você sobre isso. Ele só pode ser feito se a matéria não envolver precedente. Se a matéria envolver precedente, especialmente recurso especial extraordinário repetitivo e IRDR, não posso fazer o agravo direto a Brasília. O que eu vou ter que fazer nesse caso? Eu vou ter que fazer o que se chama de agravo interno à presidência do Tribunal Local ou à presidência do Tribunal Regional Federal. É uma solução adotada pelo Código para que realmente quem emitiu o precedente não tenha que revisar toda hora o precedente, e essa revisão, então, é estabelecida para o segundo grau. É uma questão absolutamente polêmica, porque o pai que emitiu o precedente deixa para o filho examinar a regularidade do precedente. Essa é a questão. Mas é cabível identificar distinções, então, na aplicação dos precedentes, que deve ser feito por meio do agravo regimental ao presidente local, ao presidente do tribunal regional. Isso é isso que estabelece o famoso artigo 1042. Então, trata-se de erro grosseiro interpor agravo e recurso especial extraordinário, a gente falava antes, quando o correto seria apresentar agravo regimental ao presidente do tribunal local regional,
segundo enunciado 77, peço que dê uma analisada nesse enunciado 77 do Conselho da Justiça Federal. Por outro lado, o enunciado 38 do Conselho, da segunda jornada de processo civil do Conselho da Justiça Federal diz que seria possível a reclamação contra acordo que aplicou devidamente tese jurídica firmada em acordo proferido em julgamento de RESP repetitivo após o esgotamento das instâncias ordinárias por analogia ao quanto previsto no 988, parágrafo 4º. A ministra Nancy Andrighi acabou com essa alternativa. Recentemente, a ministra Nancy Andrighi apresentou um voto no sentido de que não é mais possível essa alternativa, e sim a consequência, né, em caso de não ser feito distinguishing em recurso especial extraordinário repetitivo via agravo regimental ao presidente do Tribunal Local Regional, a saída é ação rescisória e não reclamação constitucional, não aplicando-se então o artigo 988, parágrafo 4º, mas sendo aplicado na espécie o artigo 966, o artigo da ação rescisória. Essa foi a solução da ministra Nancy Andrighi no STJ. Mas antes disso, eu queria, de chegar nesse finalmente, eu queria mostrar para vocês esse artigo, que é o 1042, né, o famoso 1042. Ele é muito torto, né? E já foi produzido lá na vacatio legis, já estava torto e continua torto. Ó. Cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que não admitir recurso extraordinário especial, essa é a tese que a gente trabalhou até então, salvo quando fundada na aplicação do entendimento firmado em regime de repercussão geral ou julgamento de recursos repetitivos. Né? Então, nessas hipóteses de julgamento de recursos repetitivos, né, nós temos aí RESP e REX repetitivos, então nós temos aí a figura do agravo interno. Né? E ao ser julgado esse agravo interno pelo presidente do Tribunal Local Regional, não há mais nenhuma outra alternativa, acabou o recurso da parte. Né? De novo, o que eu vou trabalhar nesse agravo, do recurso do agravo ao presidente do Tribunal Local Regional? Eu vou trabalhar que, embora a matéria seja de recurso repetitivo, seja um precedente, no meu caso, tem uma distinção, não se aplica exatamente o precedente. E se o presidente do Tribunal Local ou Regional não entender isso via agravo regimental, acabou o jogo. Eu poderia embargar a declaração, mas eu não poderia fazer uma reclamação constitucional, diz a ministra Nancy Andrighi. E aí eu teria que fazer o quê? Eu teria que fazer uma ação rescisória, respeitado o prazo de 2 anos da decisão transitada e julgada. Está aqui. É a novidade de 2020, para a gente acabar o nosso combo 12, né? Reclamação 36476, ministra Nancy Andrighi. Declaração de inconstitucionalidade implícita do artigo 988, parágrafo 5º, 4º, 5º do CPC. Aplicação, então, na verdade, do artigo da ação rescisória 966, parágrafo 5º e 6º, que diz o quê? Cabe ação rescisória com fundamento no inciso 5º do caput desse artigo, que é a violação da norma jurídica, né? Contra a decisão baseada no enunciado do súmula ou acordo proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. Então, a ratio decidendi do precedente emitido por recurso especial repetitivo não se aplica ao caso concreto. Não poderia fazer isso via reclamação constitucional, mas sim via ação rescisória. O que isso determina em termos práticos? Que essa ação rescisória vai ser proferida aonde? Vai ser interposta, porque é uma ação autônoma, né? Vai ser interposta aonde? Perante o tribunal onde transitou em julgado, perante o tribunal que deu a última decisão de mérito. Tradicionalmente, a ação rescisória, então, nesse caso, ela vai ser ajuizada onde? No segundo grau. Tudo vai ficar no segundo grau. Claro que dessa decisão da ação rescisória proposta no segundo grau, cabe recurso especial ao STJ. Mas, de novo, pode ter dificuldade de admissibilidade do recurso. Não é? Então, a ideia, com o perdão da objetividade aqui, mas a ideia que fica da reclamação 36.476 é de que o STJ, ao jogar o tema do distinguishing para
para uma eventual possibilidade de ação rescisória e não de reclamação constitucional, ele tira o dele da reta para colocar o segundo grau para reexaminar a matéria de ação rescisória quando não for adequadamente julgada, apreciada via agravo regimental para o presidente do Tribunal Local Regional. Dizendo no parágrafo 6º que quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do parágrafo 5º desse artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar fundamentalmente tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada a impor outra solução jurídica. Ou seja, na inicial da ação rescisória ele vai ter que individualizar o distinguishing. Exatamente como eu disse para vocês que numa petição inicial tradicional, quando eu for enfrentar uma matéria próxima de precedente, eu já teria que apresentar o distinguishing. Aqui na ação rescisória, da mesma forma, diz o artigo 966, parágrafo 6º, que a ministra Nancy Andrighi encaminhou como sendo o mais adequado para resolver o problema do distinguishing. O distinguishing vai ser resolvido não mediante recurso diretamente a Brasília, mas vai ser resolvido mediante a distinção do precedente, mediante agravo regimental presidência local regional, conforme 1042, não solucionando isso, a hipótese é de ação rescisória com base no artigo 966, parágrafos 5º e 6º. Gente, essa era uma visão geral que eu queria passar para vocês, não é? Sobre a petição inicial até o trânsito julgado. Vejo que ao falar da petição inicial a gente acabou falando exatamente do distinguishing, porque desde a petição inicial eu tenho que pensar em toda a história do processo, não é? Essa seria a mensagem do Combo 12. Vou gravar logo para vocês também o bônus do Combo 12, que são o Memory Box, 50 conceitos importantes que a gente trabalhou durante o curso aqui, 50 expressões difíceis, trazendo o conceito novamente para revisar. Mas a ideia é essa, né? Ao entrar com a petição, quem sabe ao conversar com o cliente, ao fazer iniciar ou a contestação, eu imaginar tudo que pode acontecer. Pensar na efetividade da prestação de jurisdição, pensar na duração razoável do processo, mas também pensar na segurança jurídica no que toca à previsibilidade. O advogado tem que dar essa previsibilidade para o cliente. E também o advogado deve cobrar a segurança jurídica numa outra acepção, que é a qualidade da prestação de jurisdição. Entender artigos, disposições do Código e também da Constituição Federal, do CPC de 2015 e da Constituição Federal de 88, que possam auxiliar, não é, na causa em nome da qualidade da prestação de jurisdição. E exigiu do judiciário no primeiro grau, se não nas instâncias recursais, e eu falo de recurso porque eu gosto muito dos recursos, né? E também porque a gente vê o que muitos equívocos das instâncias inferiores. Na verdade é isso. Ninguém recorre porque quer. Recorre porque é uma necessidade. Essa é a lógica, essa é a regra do sistema. Claro que tem exceções em que há abusos e aí a própria legislação processual tem espaço para coibir esse abuso. Mas a prática de 20 anos da advocacia, a gente recorre porque precisa recorrer. Então, me parece que a gente viu aqui alguns sistemas importantes que autorizam esse funcionamento do sistema processual a favor do nosso cliente, especialmente em nome de uma melhor qualidade de prestação de jurisdição. Aqui é o professor Fernando Rubim, muito obrigado pelo carinho. Meu time de 2020, fico à disposição sempre. Fiquem com o meu contato, o @FernandoRubimRS, você sabe que eu sempre estou à disposição. E também nós vamos tirando as dúvidas a respeito de tantos temas que a gente trabalhou aqui no Combo 12. Fico à disposição também no WhatsApp. O meu número está aí no material de vocês, para a gente, sempre que possível, né, pela correria, mas também pela quantidade de questionamentos que chegam, mas a gente vai ficar à disposição sim. E estudar processo não acaba aqui, não é? Eu continuo estudando processo, estou com minha tese de doutorado em andamento, a gente nunca para de estudar, mas eu tenho certeza que esse Combo 12 representa muito do que eu venho discutindo, do que eu venho pensando aí na última década de processo civil, e eu queria dividir com vocês, não é? Não necessariamente para ensiná-los os processos, mas para, quem sabe, trazer um insight, trazer uma ideia, trazer uma lógica, eu tenho certeza, em uma outra circunstância que vai
favorecê-los, legitimamente favorecê-los no caso concreto, no processo judicial. Tá bom? Vivemos de processo. Professor Rubim, esse é o Combo 12. Obrigado por chegarem até aqui. Fiquem com Deus e estudem processo.